E aí vou falar para vocês agora sobre os cuidados básicos. E o que seriam os cuidados básicos? São os cuidados que são fundamentais, essenciais, que o cuidador de idosos vai ter, o cuidador de idosos, o cuidador no geral, ele vai ter com o seu paciente. São cuidados que não vão precisar ser acordados, vão precisar ser discutidos na hora da contratação, por exemplo. São cuidados que você precisa fazer, são cuidados que você tem que ter na cabeça de que você vai cumprir durante o seu trabalho, tá bom? E aí vamos falar sobre auxílio no banho. Falar o que de auxílio no banho, né? Tem que acontecer. Tem que dar banho no paciente, e aí o paciente, se ele é um paciente que precisa de cuidados, é um paciente que ou vai precisar que você vigie ele durante o banho no chuveiro, né, no banheiro normal, ou vai ser aquele paciente que necessita que você faça o banho na cama, o banho no leito, né? E aí eu vou explicar para vocês nas aulas práticas a melhor forma de fazer esse banho, porque não é só jogar água em cima do paciente, jogar um sabão nele e finish. Não, a gente precisa ter técnica para poder fazer esse banho de forma correta e que não exponha o paciente, que não denigre a imagem dele, tá? E aí, em seguida do banho, a gente tem higienes íntimas, oral e ocular, que vão ter durante o seu plantão, durante o tempo que você estiver com aquele paciente. Você vai chegar lá na residência desse paciente, você vai precisar, se ele não tiver essa consciência de escovar o dente, você vai precisar orientar ele e ir lá realizar a higiene oral dele, né? Escovar o dente dele bonitinho, após o café da manhã, ou antes e depois do café da manhã, né? Ele vai almoçar, você precisa lembrar ele de escovar o dente, né? Fazer a higiene ocular dele, né? Fazer a limpeza dos olhos, tirar aquelas craquinhas que é feio a gente não gosta quando a gente tá andando na rua e a gente olha no espelho ou olha no telefone lá aquela craca no olho. A gente não gosta, então a gente tem que fazer da mesma forma com os nossos pacientes, tá? A higiene íntima. O paciente que ele vai no banheiro sozinho, você não vai, né, consegue sentar na privada e fazer suas necessidades lá sozinho. Você só precisa, se for o caso, de auxiliar ele na hora de se limpar, né, de passar o papel higiênico e tal. Ou o paciente que usa fralda, por exemplo, você vai precisar trocar ele. Ele vai estar com fralda, ele não vai ficar urinado o dia inteiro só porque você já deu um banho nele, tu não vai fazer mais. Não, você precisa trocar essa fralda dele, até porque ele pode ter, por exemplo, uma incontinência urinária, né? Urinar diversas vezes durante o dia, e aí você vai deixar esse paciente urinado o tempo inteiro? Não podemos, né? Para evitar tipo de assadura, ferimento e alguma coisa do tipo. A gente precisa trocar essa fralda do paciente. Também vou explicar lá nas aulas práticas de que forma você vai fazer essa melhor higienização, tá? Administração de medicações. É fundamental você ter consciência dos horários da medicação, de que momento e quais são as medicações que você vai dar pro seu paciente. São medicações de horário que vão acontecer durante o decorrer do plantão. São medicações que precisam ser tomadas antes ou após as refeições. Então, se a medicação tem que ser tomada com a primeira refeição, por exemplo, do dia, eu preciso separar, junto com a alimentação do meu paciente, aquela medicação que ele vai tomar. Para ele tomar junto, ou após, ou antes daquela refeição, né? E aí, sobre a alimentação, eu preciso saber que eu vou alimentar meu paciente, né? Seja apenas ofertando a comida para ele, para que ele coma sozinho, seja eu dando a comida na boca dele, seja fazendo alimentação por sonda, que eu também vou explicar para vocês lá nas aulas práticas, né? Quando eu apresentar dispositivos para vocês, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de sonda. E aí é onde entra aquele critério lá
vou fazer a alimentação do meu paciente, eu vou preparar aquela alimentação, já vai ter alguém que vai preparar essa alimentação para mim, eu vou requentar, eu vou esquentar essa comida, né? Ou eu somente vou precisar pegar ali, colocar no prato e levar para o meu paciente. Eu preciso saber que eu vou alimentar meu paciente de alguma forma, seja via oral, né, pela boca, seja por sonda, seja eu preparando ou seja eu somente ofertando para ele, tá? A companhia. Antes da gente ter ganhado o nome, que gagueira, hein, meu Deus? Antes da gente ter ganhado o nome de cuidador de idosos, ou, né, cuidados a pessoas, a gente era mais conhecido como acompanhante, né? E por que acompanhante? Porque a gente era a companhia daquela pessoa, daquele paciente que precisava, né, de uma certa assistência, de alguém que ficasse amparando ele durante aí o seu dia a dia. E aí era conhecido como acompanhante. E agora não mudou o sentido de acompanhante, só porque você parou de ser chamado de acompanhante. Só você é chamado de cuidador, mas você ainda vai precisar acompanhar seu paciente, fazer companhia para ele. Às vezes o familiar contrata o cuidador somente para que o nosso idoso não fique sozinho, por receio dele se sentir isolado, se sentir solitário. E às vezes é contratado somente para isso, não é só para você ficar ali do lado dele. Então é importante, a companhia não se dá de você estar lá de corpo presente, sentado lá, sem ter nenhuma interação com o paciente. Não. A companhia se dá numa troca de conversa, num diálogo sobre um programa que está assistindo, sobre uma reportagem que está assistindo. Lembrando que não é debater nem discutir sobre religião, futebol, sobre política. Não são discussões, são conversas que você vai ter com aquele paciente para estimular, primeiro de tudo, a reação cognitiva dele, né? A cabeça dele, o pensamento e afins. É importante que vocês façam esse diálogo com ele, porque, por exemplo, às vezes o paciente é uma pessoa que já foi importante para a sociedade, né? Que tinha, né, um conhecimento vasto de alguma coisa, de algum determinado assunto. E aí você conversar com esse paciente sobre algumas temáticas vai incentivar e estimular esses pensamentos, esse conhecimento que ele talvez tinha e naquele momento ele já não estava tendo mais, né? Então é importante dialogar com ele, oferecer livros para que ele leia, né? Algumas atividades, mesmo que seja dentro de casa, como dar uma volta mesmo no corredor, levantar, fazer alongamento, ajudar ele a fazer alguns tipos de alongamento. Está sempre interagindo com ele de forma que não invada o espaço dele, né? De forma que você não ultrapasse a intimidade que você tem naquele momento, né? O paciente, ele vai te dar a intimidade e você vai adentrar essa intimidade conforme a liberação dele. Você não vai chegar do nada se envolvendo em todos os assuntos, se intrometendo em todas as questões do paciente. Você vai ser profissional e vai oferecer coisas didáticas, como eu disse, livro, assistir programas, séries e minisséries, ler livro e assistir algumas coisas, fazer atividades físicas. Pacientes que fazem o acompanhamento com o fisioterapeuta e tem a recomendação de fazer esses exercícios em casa, se existir um espaço na residência dele ou fora da residência, como um parque, um jardim, alguma academia, né, uma beira de praia, por exemplo, onde o paciente possa se locomover de forma mais libertadora, né? Onde ele consiga ver pessoas e lugares e situações diferentes. Isso vai estimular o paciente. Então, você ter essa interação, essa companhia com ele é muito importante, né?
E evitar acidentes. Eu falei com vocês ali sobre a atenção e a preocupação que a gente tem que ter com o nosso paciente, de evitar tropeços, evitar escorregar, evitar engasgar, é importante. Então, evitar acidentes engloba tudo isso, né? Uma porta aberta, um vidro aberto, né, um tapete enrolado, ou até mesmo um tapete que esteja esticado, mas no chão escorregadio, né, mesinhas pequenas, sempre estar próximo do paciente, para que por algum motivo, se por um acaso ele tiver um embaçamento de visão, ficar tonto, é bom você estar perto dele para que você possa ampará-lo, que você possa segurá-lo, para que evite algum tipo de acidente, até mesmo mais grave do que poderia acontecer se você não estivesse ali, tá? E aí a gente finaliza a aula com essas apresentações. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa parte sobre responsabilidade, deveres e cuidados básicos entranhe na cabeça de vocês, né, de forma fixa, para que vocês consigam ter essa divisão do que eu preciso fazer sem que me peçam, o que eu preciso saber, o que querem que eu faça e o que não é mais a minha responsabilidade, o que pode ser acordado, né, o que pode ser resolvido entre eu e a empresa, entre eu e o familiar, entre eu e o meu próprio paciente. São coisas distantes, mas que se interagem, que fazem interação uma com a outra, e que por conta disso você pode fazer sim, e isso não impede de outras pessoas fazerem, por exemplo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, espero que tenham gostado da aula. Tchauzinho.